Vamos ficar de joelho, quem puder se ajoelhar, vamos orar. Vou pedir o irmão aí para fazer a oração. Grandioso Deus, querido Pai, graça te damos, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Amém. Graça te damos por ter colocado em nossa frente pessoas sedentas da tua palavra, no qual recebeu aqueles livros. Que teu Espírito Santo venha atuar, Pai, em cada um daqueles que receberam. Amém. Que os incomode para ler a tua palavra. Amém. Agora será lido também um pouco da tua palavra, que o Senhor venha ser glorificado neste momento. Amém. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pronto. Queridos, eu estava em casa meditando e eu quis trazer um assunto muito importante para todos nós. Por quê? Porque nós saímos hoje à tarde mais uma vez com esses irmãos queridos aqui para fazer um trabalho missionário. Amém. Pregar o Evangelho. Amém. Salvar pessoas através do livro Grande Conflito Completo, um livro ilustrado de maneira poderosa. E nós cremos que, como a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo você vai achar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez não esse ano, mas um momento esses livros vai cair das estantes, brilhar nas estantes, e as pessoas vão pegar, ler e ter um encontro com Jesus. Amém. Sabemos que nem todos vão, mas se nós estamos aqui é porque Deus quer salvar pessoas. Né? Então eu quero ler com vocês alguns textos da palavra de Deus, para a gente estudar. Eu vou ler poucos textos, mas sobre o alto clamor. Sobre o alto clamor. Eu queria que algum de vocês aí, eu vou pedir para duas pessoas abrirem a Bíblia. Uma vai abrir em Isaías capítulo 58, versículo 1. Isaías 58, 1. Quem está com Bíblia aí? Se tem Bíblia no celular. 58, versículo 1. Isaías capítulo 58. Nós já temos o irmão Gilvan aqui com capítulo 58, perdão. Capítulo 58, versículo 1. Outra pessoa, Mateus 10, 20. Quem poderia abrir aí Mateus capítulo 10, versículo 20? Mateus capítulo 10, versículo 20. Camila está com a Bíblia aí? Você vai ler 2 Timóteo capítulo 4. A gente estudou da outra vez, mas agora vai ser tudo o que eu queria, para a honra e glória do Senhor. 2 Timóteo 4, verso 2, 3, 4 e 5. De maneira tremenda nós vamos ler, certo? Eu vou pedir aos irmãos que leiam aí em alta voz, em uma voz forte, para que todos possam ouvir, certo? O Gilvan vai ler primeiro aí. Isaías 58, verso 1. Pode ler, Gilvan. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Olha que texto tremendo, né? Na minha versão diz, grita alto, clama em plenos pulmões, ou seja, com força. Clamar alto com força para anunciar ao povo e ao mundo a sua transgressão. A mensagem não é para ser ofuscada, não. A mensagem tem que brilhar. Se eu colocar essa lâmpada debaixo da mesa, ela vai iluminar a sala? Não vai. Então a mensagem tem que ser falada de maneira alta. E ser em plenos pulmões, com autoridade. Não é verdade? Nós temos que falar com autoridade da palavra de Deus. O assim diz o Senhor. E quem tem que prevalecer no nosso meio é o assim diz o Senhor. Então, a ordem de Deus através do profeta Isaías é o quê? Clama alto, não te cales, não te detenhas, porque se você calar, as pedras vão clamar. Se você não falar, Deus vai usar outro. Se você não tiver coragem de pregar, Deus levanta outro, porque a obra de Deus não para, não. A igreja de Deus, corpo de Cristo, ela avança. E aqueles que se firmam na verdade, com essa verdade vão triunfar. E nós precisamos clamar em plenos pulmões e tocar a trombeta mesmo. Amém. Vá agora, Augusto, aí. Por quê? Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. Amém? Amém. Meu irmão, quando você se coloca nas mãos de Deus para ser usado na pregação do Evangelho, você tem que entender que não é você que está falando, não, é Deus.
E às vezes Deus quer usar você e eu para pregar o evangelho, dar um alto clamor, pregar uma mensagem, você fica, não, mas se eu falar isso aqui vai desagradar. Se eu falar isso aqui, o povo não vai gostar. Se eu falar isso aqui, vai contra, porque aqui no nosso meio tem gente que pratica, tem gente que faz, e se eu não pregar? Meu irmão, é Deus que vai falar. E o Espírito de Profecia diz que nós não devemos ter medo de ferir sentimentos. Martim Lutero diz, pregue de tal maneira que se as pessoas não odiarem os próprios pecados, vão odiar você. Cristo era manso, sim ou não? Falava com mansidão? Falava. Odiaram ele? Perseguiram ele? Tentaram matar ele quando ele estava no templo lendo? Tiraram ele do templo para jogar de uma montanha. Jesus saiu entre eles sem eles perceberem, porque ainda não havia chegado a hora. Imagine eu e você, a gente prega querendo agradar. Não, mas eu tenho que pregar para o povo tem que gostar da minha mensagem. Oh, olha, eu preguei hoje aqui, fulano elogiou tanto, foi tão bom, me elogiaram tanto, meu irmão. A mensagem tem que ser, meu irmão, Deus tocou profundamente no meu coração, eu quero mudar. A mensagem não é para o pregador ser elogiado, a mensagem é para o pecador dizer, eu quero Jesus, esse Jesus que você falou hoje, eu quero mudar, eu quero Jesus, eu quero me transformar, eu quero que ele entre na minha casa, eu preciso desse Jesus. Agora, para isso, eu tenho que me soltar nas mãos de Cristo totalmente e deixar com que ele me use como seu instrumento, clamando em plenos pulmões e acreditando que é ele que fala. Quando você está ligado à palavra de Deus. Vamos lá, Camila. Agora é a hora de Camila ler. Camila vai ler 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, 3 e 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreenda e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Ou seja, pode falar, pode ler. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Verso 5. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Amém. Então veja, clame em plenos pulmões, não te detenhas, não te cales, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai falará por vós. Pregue em tempo e fora de tempo, porque vai chegar o tempo que os corações vão ser endurecidos. As pessoas não vão dar ouvido a essa doutrina, então nós não temos tempo a perder. O tempo é de salvar e fazer o que tiver ao nosso alcance para conduzir, nem que seja uma alma aos pés de Cristo. Por quê? A árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo, meus irmãos. E o Espírito Santo de Deus está sendo derramado. Estamos no período do selamento do povo de Deus e daqueles que vão receber a chuva serôdia, porque ela já está caindo. E ela vai cair na sua totalidade logo quando o decreto dominical sair, porque aí é onde a gente vai precisar de mais poder e mais autoridade. E a chuva serôdia ela vem para quê? Para nos manter de pé diante da última grande crise e das 7 últimas pragas, para nos dar um caráter semelhante ao de Cristo, e ela vem também para o quê? Dar poder à voz da mensagem do terceiro anjo, amém? Amém. Nós precisamos dessa chuva, irmãos, para dar um alto clamor e se colocar nas mãos de Deus de maneira tremenda, sabe por quê? Olha só, agora continuando com o Espírito de Profecia, Deus usará meios que nos surpreenderão. Às vezes a gente acha que tem que ser algo organizado pela igreja, organizado pelo pastor, organizado pelo ancião, organizado pelo líder, mas Deus usará meios que nos surpreenderão. Olha o que é que diz aqui, deixa eu ir para o claro aqui para eu ler. Permita-me dizer-lhes que o Senhor agirá nesta última obra de um modo fora do usual e contrário a qualquer planejamento humano. Lembra de Filipe? Filipe, tem um eunuco ali estudando a Bíblia. Deus leva, vai lá.
Quando Felipe prega, batiza, Deus arrebanha ele de outro lado, de um lugar, né? Arrebata de um lugar para o outro. Deus vai fazer obra tremenda na sua vida, lhe usar de maneira tremenda. Não com projetos humanos, não, irmão. Vai ser espiritual. As coisas do Espírito discernem o que? Espiritualmente. Cristo diz o quê? Quem é nascido do Espírito, ele é como o vento, né? Que sopra de um lado, vai para o outro. Quem é nascido do Espírito, meu irmão, é conduzido pelo Espírito. Não é conduzido por homens, não. Não é conduzido por planejamentos humanos, não. Mas é pelo Espírito de Deus. Olha o que é que diz aqui, ó. A página é 125, varão, aí. No final aqui diz assim, ó. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos serão feitos quando a obra avançar sob a orientação do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Haverá pessoas que querem dominar a obra, meu irmão. Não, quem é você, Robson Júnior? Quem é você, Rogério? Quem é você, Augusto? Quem são vocês? Eu estou à testa da obra há 30 anos, sou ordenado. A obra é desse jeito, é decidida em comissão, é dessa maneira. Epa, Deus vai usar como Ele quer e da maneira que Ele quer. A verdade será proclamada. Sob a guia do Espírito Santo de Deus, viu? Mas tem aqueles que querem dominar. Não, quem manda nessa obra é eu. Aqui vai um testemunho, tem que ser falado. Dois amigos meus de Aracaju. Abriram um evangelismo. Há alguns anos atrás, tem muitos anos isso. E aí eles fizeram um evangelismo num bairro lá próximo. Né? Eu sei que muita gente vai ficar na curiosidade no vídeo lá. E aí, meu irmão, começou a dar 120, 130 pessoas, e aí chegou o pastor na época, né? O pastor chegou e disse, não era para vocês fazerem, não. Não, pastor, mas é do nosso bolso. Não, eu sou pastor desse território, é para fazer, é por mim, é eu que tenho que fazer. Então, a partir de agora, quem vai estar na frente desse evangelismo sou eu. Quem vai pregar aqui sou eu e vocês vão ficar de canto, porque vocês não me pediram, não falou nada. E o que foi que aconteceu? Zerou, não deu ninguém no evangelismo. Porque a obra que Deus queria fazer era através daqueles 2 homens leigos para ganhar almas. Mas aparece quem quer dominar. Ai, Deus, o que? Retira o espírito. Porque quando o homem quer glória para si, Deus não se faz presente. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Continuando aqui, viu? Continuando aqui, ó. Olha só. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele, Deus, está tomando o controle em suas mãos. Os obreiros se surpreenderão com os meios simples que Deus usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Existe uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, quando eu entrei na igreja, que coisas simples são coisas poderosas. E Deus usa vasos simples, meu irmão, mas que lavou a sua vida no sangue do Cordeiro. Deus usa pessoas simples, meu irmão, que se colocou nos braços dele para fazer a obra, né? Não é pessoas que, vanglória, não, eu sou formado nisso, sou isso, sou aquilo, sou aquilo. Ei, Deus quer usar um vaso limpo e simples. Como a gente estava conversando ali com o Gilvan ali, enquanto a gente vinha ali, Deus abate o orgulhoso. Deus, ele abate o orgulhoso. E aqui diz assim, ó, Deus está na direção. Pode pular a página aí, varão. Está no meio do primeiro parágrafo. Deus está na direção. Ele agirá por meios adequados. Ele guardará, aumentará e fortalecerá o seu povo. Amém? Deus está na direção e Ele vai guiar. De quem? Do seu povo. Quem é o seu povo? Um povo que guarda os mandamentos de Deus, se firme em Jesus. É um povo, corpo de Cristo, não é uma instituição. É um corpo, meu irmão. Jesus vem pegar o quê? Um corpo. Os seus filhos, o seu corpo, o seu povo, a sua igreja corpo. Porque existe a igreja corpo de Cristo e existe a igreja instituição. Você faz parte do corpo de Cristo.
Por mais que você esteja na instituição, mas você tem que ser corpo de Cristo, porque 20 dos nomes registrados no livro da igreja não está salvo não, está no Espírito de Profecia, Ventos Sinais, capítulo 11, capítulo 12. Então, eu posso ter o meu nome no livro da igreja, mas não ter no céu, porque eu não sou corpo de Cristo. Então, nosso nome tem que estar registrado no livro dos céus, no livro da vida. E aqui diz, ó, o Confortador se revelará. Não de algum modo definido e preciso que o ser humano possa determinar, mas segundo a ordem de Deus, em ocasiões e maneiras inesperadas que honrem seu próprio nome. Eita glória, Jesus! Deus vai vir de maneira inesperada para fazer a obra ser cumprida, para honrar e glorificar o seu próprio nome. Em ocasiões inesperadas e de maneiras inesperadas. Sabe esse encontro assim, ó. Muitas coisas acontecem de maneira inesperada, né? A gente tá aqui, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Sob a guia de quem? Do Espírito de Deus, meu irmão. Que aqui a gente não disse, ó, vamos entrar ali. Chegou aqui na hora, e aí a gente vai para onde? Vamos orar, clamar a Deus. Vai para onde? Vai entrar por onde? O Espírito Santo vai guiando. É ali que eu quero, é ali que eu quero, é ali que eu quero. Eu peguei uma cena hoje na gravação, que eu vou botar no vídeo aí no YouTube para os que vão estar nos assistindo neste momento, no YouTube. Onde eu consegui flagrar Rogério chegando em uma casa, com o pessoal tudo bebendo, e a caixa de livros se esgotou, que todo mundo veio, me dê, e eu com o drone de cima, ninguém viu, mas eu tava ali observando, eu digo, eita glória, Jesus. E eu vi ele gesticulando, eu digo, agora ele tá pregando. Já deu os livros, agora ele tá ministrando. E eu ali olhando aqui no controle, que o drone tava lá do outro lado da rua, que ele tava lá, e eu digo, ô Senhor, usa, Pai, salva esse povo. E ele pregando, e o povo estendendo as mãos, querendo o livro, e quando ele voltou, eu disse, varão, eu peguei uma cena ali, você pregando o evangelho ali, eu vi você gesticulando, eu tava pregando ali, falando de Jesus. Né, meu irmão? Tem que pregar, né? A obra tem que ser dita, tem que ser falada. Se teve a oportunidade e deram a oportunidade, é obra do Espírito Santo, meu irmão. Prega em tempo e fora de tempo. Às vezes você entrega um livro e tudo bem, mas às vezes Deus dá a oportunidade ali de você falar alguma coisa, né? E aqui Deus vai fazer de formas inesperadas, para que o seu nome, o nome de Deus, seja glorificado. Assim como no passado, Deus chamou pescadores para serem seus discípulos, Ele convocará entre o povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá muitos. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto. E os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-os a levar a verdade para muitos lugares. Pessoas comuns, simples como eu e você, que muitos de nós nem concluíram o estudo direito. Pessoas que muitas das vezes não é visto pela sociedade, né, da alta classe da sociedade, né? Pessoas que é desprezada, né? Muitas vezes desprezada até na hora de pregar, né? Eu lembro que um amigo meu foi pregar na igreja, e aí quando ele chegou lá, ele foi de ônibus, né? Quando ele chegou lá, aí o pregador chegou, aí chegou um rapaz visitando com um carro de luxo na época, né? Aí disse, ô irmão, eu sei que você veio para pregar, mas chegou aqui um irmão aqui, e ele também prega, uma pessoa também, sabe, irmão, você cede a oportunidade para ele pregar, eu vou dar. Aí o irmão disse, mas não foi eu. Não, irmão, mas é porque ele é uma pessoa especial que veio, porque o irmão tinha status. Deus não olha a aparência, nem o que a pessoa tem. Com Deus não é você vale o que você tem. Com Deus, você vale o que você é na essência, buscando a presença dele. Porque ele veio buscar pecadores arrependidos. Que o ama, né? Que o ama de todo ser, de toda alma, né? Como diz a palavra do Senhor, né? Então Deus vai usar formas simples, pessoas comuns. E aqui diz assim, ó, obreiros habilitados pelo Espírito Santo. Presta atenção que isso aqui é forte, viu? Na última
e mais solene obra, que obra é? A última. E a gente está o quê? À véspera dessa última obra, que é o decreto dominical, a ser feita. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Você entendeu? Quem entendeu aqui? Quem são esses grandes homens, que poucos desses grandes homens se empenharão? Não são pastores, somos nós, né? Não. O que não se empenha. É que não vão se empenhar. Aqui diz assim, ó, na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Quem são esses grandes homens? São pastores, líderes, né? Pastores e líderes. Estão liderando a obra, né? Poucos que vão se empenhar na última e solene obra da verdade presente. A grande maioria está preocupado com o quê? Salário. Eita, Salário, Jesus. status. Hã? Composições. Posições, né? Número de batismo, né? São funcionários e não missionários. Eita, eu vou ter que falar isso aqui porque eu não sei se vai sair lá, mas eu ouvi aqui uma frase aqui que eu achei bem interessante. Mas é só um... Esses grandes homens que não vão se empenhar é porque são funcionários e não missionários. Gravou aí, você que está nos assistindo aí no YouTube, Mas é verdade, eu disse o novo pastor que chegou. Vocês sejam não é verdade? missionário e não um funcionário. Eita, Ele, quando a Jesus. minha mãe disse, gostei de vocês, eu também. Tô de olho em você, né? Eu? Tô de olho em você. Vamos lá. Você chega, continuando, ó. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele erguerá entre nós os que são mais preparados pela unção do seu espírito do que pelo preparo exterior de instituições acadêmicas. Você é formado em quê? Você é formado em quê? Na unção do Espírito, meu irmão. Joelhologia, meu irmão. Comunhão com Cristo, meu irmão. É esse que Deus vai usar. Seu currículo, sua posição, sua farda não vale de nada diante do reino de Deus. Não vale de nada diante de Deus. Eu já falei para vocês, eu acho que eu já falei, mas eu gosto de repetir porque isso é importante. Alguém chegou para mim, o pastor, né? Pastor conhecido até por aqui dessa região de Lagarto. Aí ele disse bem assim, lá na minha casa ele foi almoçar lá. Ele disse, Robson, eu vou dizer uma coisa com muita sinceridade, eu não vejo Jesus nos seus vídeos. Aí eu disse, eu também vou lhe dizer, quem lhe disse que o seu diploma lhe torna a voz de Deus? Quem lhe disse que o seu diploma lhe torna a voz de Deus? Aí ele, achei o que eu estudei, o que eu gastei. Eu digo, sim, e para Deus vale de quê? Vale de quê? De nada, meu irmão. O próprio Jesus disse, aquele que quiser ser o maior no reino do céu, Que seja o menor. o menor. Isso é uma lição. É morrer, matar o eu. Aí eu disse, olha, se o senhor não vê, mas tem mais de 30 mil pessoas que vê Jesus nos vídeos e que voltaram, se estava em apostasia, voltaram, estava afastado, voltaram, conheceram a igreja adventista através dos vídeos. Tem vários prints que eu tiro. O povo comenta lá, eu tiro o print. Pode dizer aqui, ó, fazendo efeito para a glória de Deus. Ó, aqui, ó, ô glória a Jesus, louvado seja o teu nome. Então, queridos, aqui diz, né, que diploma nenhum acadêmico, Deus está preocupado. Ele vai usar aqueles que são preparados pela unção do Espírito Santo dele. Aí ele fala sobre o estudo. Então o estudo não tem valor, Robson? Não é necessário estudar? Sim, é bom. Olha o que é que diz aqui. Esses meios, né, de estudo acadêmicos não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer habilidade externa. Externa. Eu lembro do pastor Giovanni Melros, eu gostava muito de assistir as pregações dele, prega muito, né? Muitos anos que eu não vejo ele. Uma vez ele disse, olha, eu posso passar a noite toda e virar a noite aqui pregando para você qualquer mensagem. Eu fiz teologia, fiz não sei o que gia, eu fiz todas as gias. Mas se eu não tiver o Espírito Santo, de nada vai valer. Vocês vão só ouvir conhecimento e mais conhecimento. O pastor Giovanni Melros falou isso, na igreja do Oiteiros. Eu estava lá na época, ele disse, eu tenho conhecimento, ele disse, de pegar um versículo e preparar centenas de sermão. Mas se eu não tiver o Espírito Santo, vai ser só palavras jogadas ao vento.
Então, estudos acadêmicos traz conhecimento? Traz, mas não conversão. Não transformação, porque transformação é algo interior e não exterior. Entendeu? E aqui diz, vamos continuando, viu? Diz assim, ó. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Deus não depende de mim, nem de você, nem de ninguém, meu irmão. Agora, aqueles que se colocam nas mãos dele serão usados de maneira poderosa. E eu tenho certeza que se vocês estão aqui, não foi para me ver, não foi para ver Camila, não foi para ver, foi para ganhar almas para Jesus, para se colocar nas mãos de Deus e trabalhar, porque nós sabemos que pouco tempo nos resta e que o povo está ficando com a mente endurecida e cauterizada cada vez mais. Porque o Espírito de Deus está se retirando, irmãos. Está se retirando daqueles que endurecem o coração. Ao passo que a porta se fecha para os que conhecem a verdade, é aberta para os que estão lá fora que não conhecem a verdade. Não é verdade? Continuando aqui, ó. Vou pular mais um pedacinho. Diz assim, ó. São necessários disciplina, pureza de coração e pensamentos. Isso tem mais valor do que um talento admirável, tato ou conhecimento. Uma mente comum, acostumada a obedecer o assim diz o Senhor e não assim diz o pastor. Certo? Vou repetir. Uma mente acostumada a obedecer o assim diz o Senhor está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aqueles que têm capacidades, mas não as empregam corretamente. O alto clamor será dado por aqueles que se colocam nas mãos de Deus, independente de ser capacitado ou não exteriormente, por academias, né, estudos, faculdades e escolas, né? Pra você ver, olha, tem um texto aqui no Espírito de Profecia que diz que Deus não permitiu João Batista ir aprender com os rabis e doutores da lei, porque senão ele não seria habilitado a concluir a obra. Deus separou ele no deserto para moldar o caráter, para ele dar uma mensagem tremenda de repreensão de pecado dos reis e do povo apóstata. O Espírito de Profecia é bem clássico, até está na meditação, né, meu bem? Se não me falha a memória, né? Onde diz que Deus não permitiu João Batista aprender com os rabis, doutores da lei, porque senão ele não seria habilitado para a obra. O caso é sério, irmãos. O caso é sério. Né? Tem gente que diz assim, ó, eu queria tanto pregar, já sei, vou fazer um curso de oratória. Aí eu falei contra isso, me apedrejaram. Não, curso de oratória vai ajudar. Eu digo, não. Não. Quem ajuda você a pregar é o Espírito Santo. Quer pregar? Se coloque na mão dele. Ele vai abrir a sua boca e encher. Porque não sois vós, Mateus 10:20, não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai falará por vós. No livro Heróis da Fé, tem um rapaz que vai, o autor do livro, ele vai lá até a cidade onde tem um missionário pregando, e o missionário dava estudo bíblico, mas não sabia pregar. E aí ele pregou 19 dias em uma cidade como essa aqui, pequena, um povoado assim, né, ou maior um pouco, né, eu não lembro a quantidade de gente que tinha, mas ele pregou 19 dias, Rogério, e não foi ninguém. Não foi ninguém. Tá lá na introdução do livro, depois leia, varão, senão eu vou puxar sua orelha. Né? Você já tá com o livro, tem que ler. Aí, olha, tá lá na introdução. E aí ele pregou 19 dias e nada. Aí quando foi no penúltimo dia, ele pegou e disse, hoje eu não vou para casa não. Ele estava hospedado na casa de um pastor, do pastor da igreja. Ele disse, não, agora eu não vou para casa não, eu vou ficar aqui. O pastor disse, rapaz, bora. Ele disse, não, eu vou ficar aqui orando. Passou a noite em oração. Aí quando foi no outro dia de manhã, o escritor do livro Heróis da Fé foi lá na casa do pastor. Eu fiquei sabendo que tem um evangelista aqui que prega. Que aí o pastor disse, olha, ele não prega bom não, mas ele está lá na igreja. Até agora não vi um homem como esse. Se eu procuro no quarto para chamar para almoçar, ele está orando. Se eu procuro para chamar para jantar, ele está orando. Esse homem é diferente, está lá na igreja. Aí o jovem escritor do livro vai lá atrás dele, né? Quando chega lá que abre a porta da igreja, está lá o rapaz de bruço no chão, orando, chorando e gemendo, todo molhado de suor. E aí o jovem que escreve o livro O Herói da Fé, ele vai lá, topa no ombro assim do pregador. Aí o pregador olha para ele, para a oração, olha para ele e diz, irmão, ore comigo porque eu não posso viver se eu não ganhar as almas dessa cidade.
E aí ele começa a orar, e o rapaz orando. E não foi para casa almoçar não, passou a noite. E aí quando foi a noite, que ele pega o microfone, o jovem que escreveu o livro está lá na plateia, lá no público, ouvindo. E o povo comentando. O rosto daquele pregador está brilhando. Tem uma luz diferente no rosto dele. E os outros... Eu não consigo ver o rosto dele direito, tem uma luz no rosto dele. Foi tanta gente que na realidade o livro diz que foi a cidade inteira. E a cidade inteira se converteu. O que falta em nós é orar, irmãos, e se colocar nas mãos do Senhor para dar um alto clamor. Nós somos preguiçosos, acomodados, relaxados. Temos tempo para tudo na nossa casa, temos tempo para passear com os nossos amigos, temos tempo para brincar, para conversar, para estar no celular, para ver isso e aquilo. Mas quando é para a obra de Deus, muitos de nós não tem tempo. Porque não quer dar tempo para as coisas de Deus. Mas Jesus voltar quer ir para o céu? Claro. Mas quer fazer o trabalho? Não. O alto clamor será dado pelos simples, por aqueles que se colocam e vão ser habilitados pelo Espírito de Deus para concluir a obra. Olha o que é que diz aqui, ó. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do Espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens e mulheres de fé e oração serão compelidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhe dá. Quem vai falar é Deus, meu irmão, por nós. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus vai falar através de mim e de você aí. Nós vamos ver almas se render aos pés de Cristo. Nós já vemos isso, né, Camila? A gente já vê, né? Vários testemunhos de pessoas que se rendendo. Meu irmão, esse alto clamor precisa se avolumar. E para isso Deus precisa de mais obreiros para trabalhar. Porque a seara é grande e mais poucos são ceifeiros. É por isso que a gente tem que despertar, irmãos. Nós precisamos trabalhar enquanto é dia, porque os tempos são terríveis e são difíceis. Deus usa até os analfabetos. Os que recebem a Cristo como Salvador pessoal resistirão às provas e aflições destes últimos dias. Glória a Deus. Fortalecidos por inabalável fé em Cristo, até mesmo o discípulo analfabeto conseguirá resistir-lhes às dúvidas e objeções que a incredulidade pode produzir e desmascarar os enganos dos escarnecedores. Os analfabetos vão estar com fé firme e inabalável, e vão resistir à prova, e vão ser usados por Deus para desmascarar as heresias dos escarnecedores. Olha que tremendo, irmãos. Isso é tremendo, irmãos. Quem está falando aqui é a pena inspirada. Porque o povo tem mania de dizer, você que está pregando, fica à vontade. Você está falando, não, meu irmão, é o Espírito Santo, é a pena inspirada. Isso é a pena inspirada que está falando, não sou eu não. Então vamos lá, eu só estou apenas lendo e dando umas pinceladas aqui, né? Olha só, para a gente ir finalizando. O Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e sabedoria a que os seus adversários não poderão contradizer nem resistir. Aqueles que pelos argumentos não poderiam vencer os enganos satânicos, darão testemunho claro que confundirá os homens supostamente instruídos. Olha só, os instruídos vão ficar confundidos com a mensagem que você e eu vai dar. Oxente, mas eu nunca tinha visto isso aí, é mesmo? E eu tenho 30 anos de igreja, instruído, formado, capacitado. E você aí, um Zé Ninguém, tá... Rapaz, não é que é interessante isso mesmo? Vai ser tremendo, irmão. Olha, a chuva cerúlea vai ser derramada de tal maneira que aqueles que não recebeu vão dizer que você está endemoniado. Está aqui no Isso Profecia. Eles não vão entender. Está falando na igreja. Um vai receber e o outro não. E diz que aqueles que não receberem vão olhar para você e dizer, olha, está endemoniado. E eles vão dizer assim, não saberíamos o que é a obra do Espírito Santo se estamos há tanto tempo à testa da obra? Quem é que está à testa da obra? É o membro? Estão há tanto tempo à testa da obra e não vão reconhecer a obra do Espírito porque estavam ocupados nos seus prazeres e delitos e não em salvar pessoas.
Vamos lá, continuando. Continuando. Olha o que é que diz aqui, ó. As palavras sairão dos lábios que confundirá os homens supostamente instruídos. Ah, não, peraí que eu pulei aqui. As palavras sairão dos lábios de pessoas simples, com tal poder e sabedoria convincentes, que haverá conversões à verdade. Milhares se converterão pela influência do seu testemunho. Amém? Amém. Meu irmão, Deus vai usar os analfabetos, os leigos, os simples, os comuns, os humildes de coração de maneira tremenda, que vai envergonhar os sábios que estão à testa da obra, e eles ainda vão olhar para você e dizer o que eles disseram com Cristo. Isso é Beelzebul. Falsa luz, alarmista, dissidente, perfeccionista. Mas isso tudo sabe o que é? Mas sabe o que isso tudo é o quê? Ciúmes, porque os líderes da época de Cristo, os sacerdotes, sumos sacerdotes, sabiam que ali era Jesus. Mas para não perder o elogio, o monopólio, o pódio, eles disseram que Jesus era um endemoniado. Preferiram perder a salvação do que se render a Cristo e mostrar para toda a humanidade que ali era o Salvador do mundo. A profecia deixa claro que eles sabiam, e a Bíblia também, que eles crucificaram o Filho de Deus. Eles sabiam. Aquele centurião que empurra a lança aqui, em Cristo, ele cai ajoelhado no chão e gaguejando, dizendo: esse era verdadeiramente o Filho de Deus. Sabia ou não sabia? Sabia. Os soldados que viram os anjos vir abrir o túmulo, sabia ou não sabia? Sabiam, meus irmãos. Os líderes da época de Cristo sabiam, mas não quiseram perder a supremacia. Ou supremacia, né? Diz assim, ó. Olha só. Por que os analfabetos terá esse poder que o instruído não possuirá? Pela fé em Cristo, ele entrou na atmosfera da verdade pura e clara, ao passo que o instruído se afastou da verdade. A pessoa simples é testemunha de Cristo. Ela não pode apelar para histórias ou para pretensa ciência superior, mas colhe poderosas evidências da palavra de Deus. A verdade que ela profere, sob a inspiração do Espírito Santo, é tão pura e notável e contém um poder tão inquestionável que o testemunho não pode ser contestado. Glória a Deus, meus irmãos. Deus vai usar o analfabeto de tal maneira que o poder das palavras dele é irrefutável. Vai chegar um momento que eles vão dizer assim: realmente, o Rogério estava certo mesmo. Aí os membros vão olhar bem assim: ele estava certo, é? E o senhor dizendo que não estava? Então eu estou perdido, a porta da graça se fechou. Espera aí é com você. Está aqui, ó, no capítulo 17. Vão saltar sobre os pastores para estraçalhá-los. Está aqui no capítulo 17. Olha, eu conheci um senhor chamado Aloísio. Ele era do Guajará. Ele pregava com a Bíblia de cabeça para baixo, assim. Abra aí a Bíblia, irmão. Meu irmão, agora quando ele abria a boca, para você ver, eu vou contar aqui. Não sabia ler, não. De cabeça para baixo. Eu vou contar aqui porque eu ouvi, vou dizer aqui diante de todos. E esse vídeo vai chegar a muita gente. Eu fui para uma vigília em uma igreja no Alto da Divinéia, onde tinha um pastor que não é mais pastor. Ele acabou transgredindo e foi removido. Já tinha quase 30 anos de pastor, já era um coroa. Ele foi eliminado, removido por causa de quebra de princípios. Mas ele estava nesse dia na vigília e ele pregou também nesse dia na vigília. Pregou o irmão Aloísio, deu testemunho e pregou com a Bíblia de cabeça para baixo. E quando o pastor pregou, Gilvão, o pastor que estava em pecado, porque ele já estava em pecado naquela época, o pastor que foi eliminado. O pastor disse assim, ó: eu lembro, e Deus é minha testemunha do que eu estou lhe dizendo. Ele disse assim: o pastor, eu nunca vi, eu tenho quase 30 anos de pastor, estou para me aposentar, e tenho mais de 45 anos de Adventismo sétimo dia. Eu nunca vi um servo de Deus de verdade como esse. O pastor disse isso, meu irmão. Um pastor formado, que dava aula e tudo de teologia, olhou para um analfabeto que pregou de maneira poderosa e testemunhou de maneira poderosa, e ele disse: a gente vê a forma simples, mas a unção do Espírito Santo de Deus nesse homem. Eu nunca vi, nesses anos todos de cristão, um homem de Deus de verdade como esse. O pastor disse na vigília, eu estava lá.
Hoje o irmão Aloysio dorme no pó da terra. Né, Camila? Eu fui mais Camila pro velório dele. Descansou no Senhor. E eu acho tão bonito que ele era assim. Ele vendia salgados ali no Siqueira Campos. Ele era vegetariano, mas vendia salgados e caldo de cana. E quem chegasse lá e dissesse, eu queria tanto um caldo de cana, mas eu tô sem dinheiro. Ele disse, oxe, come também. Tinha vez que ele dizia, irmão Robson, eu chego em casa sem nada, mas deu lanche tudinho, para alimentar o povo tudo. Chegava com fome, não tinha dinheiro, eu vou negar. Eu digo, coma. E aí eu chegava, irmão, ele ia de bicicleta do Guajará pro Siqueira, irmãos, vender. Sério. Digo, todo dia. E aí, ele disse, irmão, chega momento que chega lá, tô com fome, não tem dinheiro, coma, tem que comer, tem que salvar o povo. Eu lembro uma vez que eu tive uma experiência com ele subia no monte, lá no Guajará, ali perto da Bita tem um monte, e ele subia lá no monte e passava 2 dias orando, irmãos. 2 dias orando com água, só com água. Tem cada testemunho, se eu for contar aqui, eu passo a noite, os testemunhos, que eu comecei a andar perto desse homem, eu digo, não, tem que ir perto de quem tem unção, né? E aí, irmãos, eu fui para uma vigília que teve Santa Ceia, e ele estava lá, ele disse, irmão Robson, irmão Júnior, né? Robson Júnior, ele me chamava de Júnior, irmão Júnior, vamos fazer o lava-pé comigo aqui, eu gostando do senhor, digo, eu mais ainda do senhor, vamos fazer o lava-pé. Ele me levou para o fundo da igreja, a gente entrou numa sala, ele fechou a porta, a gente se ajoelhou, ele segurou na minha mão e eu na dele, e ele começou a orar. E ele disse, Senhor, sopre sobre nós o teu espírito para o teu servo Júnior ver. Entrou um vento impetuoso na sala, de maneira tremenda, e fez um barulho. Eu nunca tive uma experiência na minha vida espiritual como aquela quando ele pediu. Naquele momento eu comecei a chorar, porque eu fiquei logo emocionado, foi algo tremendo. Ele está sentindo, meu irmão, a unção do Espírito, o vento a sala fechada. Ele tinha consciência disso, né? Tinha. Ele sabia quem ele era. Isso é bonito, né? No livro Heróis da Fé tem a história de um homem que precisava chegar até Quebec, que era uma ilha, para pregar o evangelho. E ele foi de barco, porque na Idade Média não existia outros transportes a não ser barco. O trem veio depois de muito tempo. E aí ele tinha que ir, e aí ele pegou o barco, o comandante do barco era cristão, e estava um nevoeiro grande, e ele chegou aqui, está no livro Heróis da Fé, você tem que ler, varão. E ele chegou lá no livro Heróis da Fé, no livro Heróis da Fé está o relato, ele chega lá, né? Capitão, eu preciso chegar em Quebec num sábado à tarde, porque eu preciso fazer uma obra missionária lá. Então eu preciso que o senhor organize. Aí o capitão disse, mas está uma neblina grande e não tem como não. Ele olhou e disse, se o seu barco não pode me levar, o meu Deus pode. Vem aqui, capitão. O capitão disse, da onde saiu esse doido? O capitão era cristão. Oxe, da onde saiu esse louco? Tá lá no livro. O capitão disse assim, da onde saiu esse louco? De que hospício saiu? Ele disse, vem aqui, capitão. Entrou lá na salinha, dobrou o joelho e ele começou a orar, né? O capitão lá, ouvindo a oração, e ele orando, Senhor, o senhor, há mais de 40 anos eu tenho audiência com o senhor e o senhor nunca deixou de me responder. Toda vez que o senhor me pedia algo, eu fazia. E toda vez que eu orava ao senhor, o senhor respondia. Então, Senhor, eu preciso chegar no horário, porque o Senhor sabe que eu sou pontual com a tua palavra, com a tua obra. E o nevoeiro está aí. Por favor, Senhor, faça esse barco chegar até Quebec, até o sábado à tarde. E aí, quando ele terminou de orar, o capitão foi orar, ele apertou o ombro do capitão. Não, capitão, não precisa orar, não. O capitão disse, oxê, por quê? Ele disse, porque o senhor não crê que o seu barco pode me levar lá. E segundo é que Deus já tirou a neblina. Levante, vamos ver. Quando ele abriu, estava o solzão lá, a neblina foi-se embora. Amém. Quer ser reavivado? Compre o livro Heróis da Fé e leia esse livro. Chega, arrepia. Esse livro incendiou a minha vida. Fala de 20 homens que incendiaram a Idade Média. E sabe um deles que é conhecido? Martim Lutero. João Hus, Wycliffe, Jerônimo Savonarola, Jonathan Edwards, Patton, que ganhou João Patton ganhou a ilha inteira de canibais para Cristo. Esse livro, eu tenho certeza que foi inspirado por Deus. Porque a maioria daqueles homens que está ali está no livro Grande Conflito também. E não é um livro da Casa Publicadora, nem um livro adventista. Mas Ellen White relata a história de muitos desses homens. Quer ser reavivado, receber a chuva serolha. E o interessante é que eles não tinham estudo. Muitos deles não tinham estudo.
ia pregar, meu amigo. Agora, sabe qual era o segredo? Eles diziam assim, ó: eu não tolero que os pássaros louvem a Deus antes de mim. Por isso eu acordo às 4 da manhã. Antes dos pássaros louvarem a Deus, eles já estavam aos pés de Cristo. E você acha que é fácil, é? A gente levanta a cama, dá logo um golpe de um lado, a gente, ô glória a Jesus, mais um pouquinho. A gente levanta, daqui a pouco a cama dá um outro abraço, ô Jesus, só mais um pouquinho. Aí você olha e diz, olha, 5 minutos, vou fechar o olho, quando já passou 1 hora. O piscar de olho da madrugada é 1 hora, meu filho. É luta, varão, é luta. Mas se Deus pede pra gente obedecer e fazer, é porque é possível. É luta, varão. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos use como instrumento nas mãos dele e que a gente possa se colocar aos pés da cruz para dar um alto clamor. Clame em plenos pulmões, não te detenhas, não te cales, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai falará por vós. Pregue em tempo e fora de tempo, porque chegará o momento em que não suportarão o santo ensino e vão sentir coceira nos ouvidos e vão atrás de mestres para si. Então precisamos pregar para ganhar, nem que seja uma alma para o Senhor Jesus. Deus nos abençoe e nos dê uma feliz semana. Doutrinando 7. Juntos tocando a trombeta.